boas-vindas ao Doc no Pod, o podcast que transforma a sua relação com a saúde, consciência no conteúdo, responsabilidade na fala e empatia no olhar. Eu sou a Cristina. E eu sou a Verônica. Hoje o papo é com uma profissional que ajuda crianças, pais e educadores a entenderem algo fundamental: como se desenvolve a fala e a escrita e o que a gente pode fazer para evitar atrasos de forma leve, acolhedora e eficaz. Recebemos com muito carinho a Luciana Ramos, que é fonoaudióloga formada pela PUC de São Paulo, mestre em distúrbios da comunicação, com 37 anos de atuação clínica. Ela também é idealizadora do projeto Resgate de Amor, voluntária em diversas iniciativas sociais e mãe da Beatriz e do Matheus. Vamos falar sobre linguagem, infância, escuta e presença, temas que vão muito além da técnica e tocam direto a nossa forma de cuidar. Lu, que honra ter você aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada. Lu. Muito Obrigada a vocês obrigada pelo convite. Vamos começar do começo. Como acontece o desenvolvimento da fala para crianças? Como isso tudo acontece? Então, como você disse, começar do começo, vamos lá do começo. Eu acho interessante a gente pensar que a fala é aprendida, né? Então, nascemos todos, né, com o aparelho fonador, com todos os órgãos, com o cérebro iguais no mundo inteiro. E aí eu tenho uns pacientes pequeninos que falam: nossa, tia Lu, não sei quem tão pequenininho fala inglês, né? O outro fala em japonês. Então, na hora que a gente pensa que a linguagem oral, ela é aprendida, já diz muita coisa. Para aprender, eu preciso de alguém que ensine, né? E eu preciso de uma estimulação para que isso aconteça. Então, por mais surreal que possa parecer, né, quando a gente assiste Tarzan ou qualquer outro desenho, né, que se você pega uma criança, né, assim, que nasceu e coloca ela num ambiente que é um tipo de linguagem que não é a que a gente usa, né, do desenvolvimento, ela vai aprender a linguagem dos macacos, ela vai aprender a uivar. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de linguagem, a gente tem de pensar que aquela criança nasce e ela precisa aprender a falar, né? Eu acho que a natureza, o nascimento, já possibilita um monte de coisas muito legais. Então, por exemplo, a aquisição da fala, ela acontece da frente e vai descendo órgãos fonoarticulatórios. Então, não é à toa que eu falo assim, ainda bem que é papai e mamãe, porque se fosse rato, talvez eu não aprendesse tão fácil. Porque quando você vai lá e fala papai e mamãe, o que a gente chama, né, que é um bilabial, a criança ela consegue enxergar qual que é esse movimento e ela está ouvindo esse som. Então, ela vai para o repetição, e aí papai e mamãe, né, os dois são bilabiais, tem vezes que o pai fica mais bravo, porque aprendeu papai, aprendeu mamãe, o que foi, né, porque gosta mais, gosta menos. É que, assim, e a gente tem uma parte da alimentação, né, vocês tiveram convidados, né, assim, que vieram falar da alimentação, o bebê nasce e ele vai tá sugando a mamadeira ou o peito da mãe. E aí eu tenho uma estimulação dessa parte, né, assim, dos lábios. Então, eu começo com bilabiais, papai, mamãe, aí eu vou PB, FV, TD, e aí esses sons eu vou adquirindo junto com esse processo de alimentação também. Quando o neném nasce, né, assim, quando a criança é pequena, se você colocar a colher pertinho da ponta da língua, ela vai ter o reflexo de vômito, né? Porque tudo isso ainda está sendo desenvolvido. E hoje, né, mais tarde, você vai precisar, né, assim, pôr o dedo lá no fundão para conseguir estar tendo esse reflexo. Então, a gente tem uma parte que é neurológica, né, que é o amadurecimento do cérebro, junto com esta parte que é da sensibilização da alimentação e do que eu sou exposto. Né? Porque se essa criança não tiver uma exposição à fala, ela não vai falar. Ou ela vai ter um atraso significativo. Então, infelizmente, a gente tem casos, assim, né, assim, que já passaram pelo consultório de crianças, vamos supor, que o filho mais velho tinha um comportamento inadequado e podia bater no pequenininho e, né, assim, jogava as coisas dentro do berço, né, dessa mãe, com esse intuito, né, da sobrevivência a separar, e esse segundo filho não adquirir linguagem, ou isso for muito mais tarde, porque ninguém falava com ele. Então, assim, a gente precisa que alguém fale para a gente aprender a falar. Sim. E quando os pais devem ficar atentos? Quais são os sinais de alerta que podem indicar um atraso significativo na fala? Então, Verônica, assim, primeiro são todas as questões fisiológicas, médicas, né, assim, eu preciso ver se essa criança não tem nenhum tipo de distúrbio fisiológico, né, assim, se ela não tem uma perda auditiva, se ela não tem alguma alteração sindrômica, nem nada disso.
a partir daí, né, assim, se não tem nada que foi diagnosticado, que esses pais não perceberam, que você tem, assim, características que podem levar a uma doença, eu tenho de pensar nessa estimulação. Como que eu estou falando com essa criança. Então, a gente, assim, e tem muito do comparativo, né? Tem uma amiga que ela tem uma escola, né, no bairro, e ela fala que o buffet infantil serviu muito para isso, né? Porque assim, aí você vai para a festa, nossa, aquele fala mais, nossa, fala não sei quanto, o outro fala menos. Então, a gente já tem culturalmente uma coisa do que é o esperado, né? Assim, a fala, entre aspas, né, correta, o quadro fonético, a gente espera que esteja pronto até os 4 anos, para essa criança falar todos os fonemas, né? Agora, esse desenvolvimento, essa qualidade, e hoje, né, infelizmente ou felizmente pela internet, eu tenho mães que entram lá e falam assim, meu filho até 2 anos teria de falar 83 palavras. Como que você conta? Né? Aí tem, não, ele está falando 74. Aí, essas informações, né, assim, que podem ser até verdadeiras, né? Só que acabam causando o emocional, né, desses pais, né, assim, de como essa criança está se desenvolvendo. É assim, eu espero que 1 ano vai balbuciar, né, assim, vai começar com onomatopeia, então é o auau, o miau, né, assim, e aí eu vou dando o significado disso, eu vou dando o nome disso, e aí você vai percebendo. Agora, o que a gente fala, né, enquanto classe? Percebeu que tem alguma coisa que não está perto do que você observa das outras crianças, quando essa criança também já está no berçário, está na escolinha. Nossa, né, a professora falou que todo mundo fala e ela é muito quietinha. Não, a professora falou que todo mundo fala e ele está meio atrasado. Tem de levar para avaliação. Né, assim, de estar passando para um profissional para falar que sim ou não, porque pode ser, sim, essa criança seja mais tímida, né, assim, não esteja exposta a uma estimulação adequada, não é que ela não consiga falar ou que ela tenha algum problema para falar, ela não sabe para que serve. Gente, isso assim, né, é complicado da gente entender, né, assim, tem pais que chegam no consultório, a criança, ela também tem um desenvolvimento motor que vai acontecendo ao mesmo tempo. E crianças extremamente motoras são crianças que, de repente, vão demorar mais para falar, porque elas resolvem a vida sem precisar falar. Elas se comunicam pelo movimento. Elas resolvem, elas não pegam a caneca, sobe em cima da pia, pega água, meio procura as coisas. autossuficiente, assim, não fica pedindo dá. Ela entende que a água está ali, ela levanta e pega. E a fala perde a função. É. Né? Então, hoje a gente fala que existem crianças que têm um atraso de linguagem de origem dessa função, porque não sei para que serve falar. Outro dia tinha um pacientinho no consultório, eu tenho uma janela, e a luz estava apagada, né? Aí passou a nuvem e ficou escuro. Ele foi lá, começou a pular para tentar acender a luz. Depois ele puxou a porta do armário para tentar subir. Depois ele foi lá e foi chamar a mãe, porque foi ficando escuro, aí eu falei para os pais, vamos esperar. E aí eu peguei, chamei ele, apontei, pus a mão, né, assim, na garrafa, ó, luz, é a luz. Porque a fala é a forma mais fácil de você conseguir as coisas que você quer. Né? Você está lá no quarto, você grita, mãe, quero água. Do que você ter de sair do quarto, ir lá, puxar a mão da sua mãe, levar até a água, mostrar o que quer. Só que se isso não é desenvolvido, né, assim, eu falo que dentro do cérebro a gente tem um monte de pastinha. Então fala, eu quero saber o nome disso. Eu vou lá, porque eu tenho uma imagem disso, eu tenho uma memória visual, e essa memória visual me dá o nome disso porque alguém um dia falou. Então a gente tem essa memória visual, você tem uma memória auditiva do que você ouve, você tem uma memória gustativa do sabor que você sente, né? Você come uma coisa estranha, você fala, nossa, isso aqui parece com a beterraba, só que você não sabe o que é. Então, tudo o que você come, o que você ouve, o que você vê, vai criando essa memória. E aonde essa criança precisa ter esse recurso, principalmente dessa oralidade, para saber que isso chama caneca. Porque se eu não sei o que é, eu vou apontar ou vou fazer algum som. Ô, Doc, e como a gente reconhece quando é um atraso que é, às vezes, do indivíduo, sim, ou quando é alguma coisa que, de fato, já está levando para um quadro clínico que tem que ser acompanhado? Porque, assim, eu dava aula de balé antes de vir para São Paulo. Sim. E as alunas que, às vezes, tinham mais dificuldade, ou porque iam por digitimia e o médico orientava, sim, ou porque elas eram mais tímidas, normalmente tinham irmãos mais velhos. E a mãe ou a babá ou a avó, quem levasse, não deixava a menina falar. A gente ia conversar e a mãe completava. Eu não sei se era aquele afã de tentar ajudar. Então, a criança aprendia que ela não precisava completar, sim, a frase. Uhum. Se ela falasse 2 palavrinhas, alguém ia responder por ela. Para que ela vai falar? Sim. Não é?
Eu acho que assim, a gente tem um parâmetro que é o desenvolvimento cognitivo, né? Então, se o desenvolvimento cognitivo, né, o aprendizado, né, essa captação das coisas do mundo, estão acontecendo de alguma forma, eu sei que isso daqui é para eu colocar água e levar na boca. Então, eu entendi a função. Eu posso não saber o nome. Né? Então, assim, eu tenho de observar se essa função cognitiva, se esse desenvolvimento motor, se tudo isso está andando igual, e eu só tenho um atraso dessa parte da oralidade, descartando uma perda auditiva, né? Porque, assim, a criança pode ter uma perda auditiva que até o momento não foi identificada. Então, se ela não ouve, como que ela vai conseguir estar falando? Então, mas assim, para pais, e nesse comparativo, né, assim, com as outras crianças, você vai percebendo assim, nossa, ele aumenta o volume da televisão, ele coloca a cara na televisão, ele fala muito alto, né? Então, a gente tem, não são técnicas, né? Você está falando com uma altura, aí você vai abaixando a voz, e ele vai acompanhando, e criança gosta de fazer isso, né? Fala, ai, mamãe, aí ele... Então, assim, tá tudo ok, porque ele tá percebendo, né, essa diferença da altura do que eu tô falando, então a parte auditiva tá legal. E hoje a gente tem, né, o teste da orelhinha, né, que é obrigatório, o teste da linguinha, para ver se essa linguinha não tá presa, né, pelo freio lingual. Então, né, assim, na parte hospitalar, logo depois do nascimento, você já sai com algumas coisas, né, você tem todos os testes, né, assim, mesmo genéticos, né, durante a gestação, para ver que não tem nada físico que impeça esse desenvolvimento. E aí é de observação, né? Tá. E aí a gente volta assim, gente, tá muito estranho, pode cair a casa que ele não acorda. Né, assim, então, assim, como que, né, assim, mesmo com um barulho mais alto, essa criança não tem uma iniciativa de acordar ou de se assustar? Eu tenho uma paciente que hoje já tem 20 e poucos anos, que a mãe era professora de deficientes auditivos, né, assim, e aí ela adotou, né, uma menina, e essa menina dava conta tanto do ambiente, que ela sabia quando o pai chegava e dava o chinelo, que eles não conseguiam identificar que ela tinha essa perda auditiva. Aí eles estavam numa festa ao ar livre, passou um avião, todas as crianças se mexeram. E ela ficou, a mãe falou, tem alguma coisa errada. Né? Então, essa observação do dia a dia, né, do que está acontecendo, que você vai acompanhando esse desenvolvimento, não, todo mundo olhou e ela não olhou, né? Assim, eu grito e ela não responde, ela aumenta a televisão. Então, assim, vamos levar para uma avaliação, né? Assim, acho que aí tem que procurar o profissional para poder tá seguindo normalmente, né? E as telas? E essa exposição, falar de telas, adoro falar de telas. Você acha que para qualquer convidado, né? Dá para falar de tela. Dá para falar de tudo. Nossa, a gente dá para tomar mal do século, é verdade. A gente consegue falar de telas. Essa exposição precoce, né? Que pode atrapalhar o processo de aquisição de linguagem mesmo, né? Sim. Então, é algo que a gente tem, né, assim, conversa muito com os pais, com os adolescentes, e algo, né, assim, que a gente vai estudando e que... espero que não seja realidade, né? Mas que, né, assim, os neurocientistas aí que estão estudando, que existe uma possibilidade da gente estar encerrando com a linguagem oral daqui a algum tempo. Você está brincando. Por falta de uso. Né? Então, a gente vê, né, nas teorias todas da vida, né? O que não usa se perde. A gente tinha o tal do quarto molar, né? Porque a gente precisava comer, segurar a carne para puxar. Agora, a gente não tem nem o terceiro, né? Já nasce sem o tal do dente do siso, porque essa alimentação foi sendo alterada, né? Tudo ficou já... Dá para cozinhar, dá para cortar. Então, o próprio corpo não vai fazendo uso. Então, a gente volta nessa questão do uso. Se essa linguagem oral, ela não está sendo requisitada, a gente não está usando, vai se perdendo uma função. Você não tem essa resposta cerebral desse uso, né? Para que precisa? Por que a gente fala, né, assim, para os velhinhos me colocando aí junto, tem que fazer palavra cruzada, precisa ter um grupo de amigos, precisa fazer alguma coisa para continuar com essa estimulação, para eu ter uma vida saudável. Agora, vamos pensar, com o uso das telas, eu não falo, eu não converso, eu não preciso trocar informações. Então, essa fala é inexistente. Para que eu preciso dela? Né? E é muito incrível, assim, né? Eu não gostaria que estivesse acontecendo, mas está acontecendo. Cada vez mais a gente recebe no consultório crianças com 3, 4 anos com atraso. Assim, a mãe fala, não sei se é autista, não sei se tem TDAH, não sei se tem alguma coisa, trouxe para ver, porque ele não fala. Aí eu sempre falo, eu vou dar uma orientação, eu quero que vocês observem durante 1 mês e meio, 2 meses, e a gente volta a conversar, desde que a gente mude alguma coisa nessa dinâmica familiar. Ambiente, né? Para a gente ver o que acontece. Luciana, não deu certo, então vamos começar a investigar. Exemplo, você quer café?
Você não quer café? Você quer leite? Você quer suco? Então, a gente fala que o trabalho com a oposição, você quer café ou leite? Eu te obrigo uma resposta. Eu quero café. Você quer suco de uva ou suco de laranja? Então, a criança vai olhar para aquela caixa, vai ver que aquelas bolinhas roxas e aquela outra coisa laranja, a minha mãe falou para mim que aquilo é laranja e que aquilo é uva. Então, primeiro eu tenho de fornecer essa informação para depois cobrá-la, porque ela não sabe o nome de nada. Quando você sente um cheiro estranho, você fala, nossa, que cheiro estranho, não sei o que é, porque você não aprendeu. O dia que você está passando em frente à padeira, você fala, nossa, que cheirinho de pão, porque alguém te falou que aquele cheiro era o cheiro de pão. Você não nasceu sabendo que aquilo era cheiro de pão, né? Então, tem essa informação, que é quando a gente pensa na linguagem oral, que precisa existir. Então, eu sei que aquela caixa é suco de uva, que aquela caixa é suco de laranja. Eu faço isso 2, 3 vezes. Aí eu falo, você quer suco do quê? E espero uma resposta. Tem vezes que a criança, o de uva, então a mamãe vai dar de uva. E aí vai embora. Você quer pôr a blusa azul, a blusa verde, você quer o feijão em cima, o feijão embaixo, a gente vai passear. Uma coisa que é muito legal, os pais chegam assim, Luciana, ele entende tudo, ele entende tudo. Ó, quer ver? A gente fala assim, cadê a cabeça? Cadê a barriga? Né? Cadê a mão? Legal, o cognitivo está desenvolvendo. Só que não é uma brincadeira para a oralidade. Para falar, eu preciso que essa criança fale, não aponte. Então, eu vou dar banho, eu falo, ó, a mamãe tá lavando a mão, a mamãe tá lavando a cabeça, a mamãe tá lavando a barriga. Falo isso num banho, 2. Aí, eu começo a pedir isso de volta. O que a mamãe tá lavando? Aí, ele vai olhar e falar assim, nossa, né, que eu faço o quê? A mamãe tá lavando a barriga. A barriga. Então, eu vou dando esse estímulo, eu vou mostrando que o que ele tá falando tá certo. A mamãe tá lavando agora o quê? A cabeça. Porque o cognitivo, legal, ele está aprendendo tudo. Só que eu não estou pedindo nada para que ele fale. Então, a gente começou a observar, né, assim, porque quando eu era pequena, você tinha muitas brincadeiras orais, né? Você brincava de roda, né? Você brincava com a musiquinha Passa Quatro, você brincava de cantar, né, assim, na casa das amiguinhas para estar indo. Hoje, os amiguinhos se reúnem para fazer o quê? Jogar online, né? As meninas mandarem, né, WhatsApp, ter o grupo, e você escreve pela escrita. Então, essa linguagem vai perdendo. E, assim, a gente fala, a tecnologia, né? Assim, a gente tende a aprender a conviver com ela. E o resultado de muitas pesquisas, né? As pessoas esperam 10, 15 anos para ver o que deu certo ou não, inclusive, né? Assim, da pessoa que falou antes da medicação, do que isso pode estar ocorrendo, né? Assim, de mal depois desse uso. Então, eu acho que o uso das telas, a gente já está vendo tudo isso que está ocasionando. Né? Então, assim, tem um desenvolvimento de raciocínio, né? Assim, do que tem de fazer, que o joguinho, eu tenho de pular tal fase, tudo isso sim. Só que para a linguagem oral é um desafio, porque você não fala enquanto você está fazendo isso. Eu adorei, e era a minha próxima pergunta. Eu queria que se a gente conseguisse colocar numa lista, mas pelo menos umas dicas mais orientadas, que os pais podem fazer em casa, Sim. de forma natural, de forma afetiva, para estimular Sim. tanto a fala como a escuta das crianças. Você Sim. falou coisas super importantes, que é não substituir a fala da criança e não dar aquela resposta que a criança só diz Só, e já resolveu. Obrigada. Então, vamos lá. Sim. Falar, dar opção. Colocar as coisas em oposição. Tá. Né? Você quer sentar no sofá ou você quer sentar no chão? Você quer... Porque, assim, ela entende que o que eu tô mostrando o que é o chão, eu tô mostrando o que é o sofá. Então, na hora que isso for pedido para mim, eu sei que chama. Se eu não dou o nome, livro infantil que agora ninguém mais quer ler, ninguém quer ver nada, ninguém quer ganhar de presente. A criança ganha de presente e sai correndo, né? Porque fica esperando ganhar alguma coisa eletrônica. Mas se você abre o livro, você não precisa contar história, né? Para criança pequena. Você fala, olha, e pode começar até pela onomatopeia. Olha o uau-uau, olha o miau, olha a vaquinha, olha o rio, olha a casa. Eu faço isso uma vez. Aí chega no outro dia, no outro, vamos ver de novo, olha a casinha, tudo. Passado esse tempo que eu vi que ela entendeu aquilo, eu começo a cobrar o oral dela. O que é isso? O menino tá indo para onde? Para casa. Olha quem tá aqui, é o au-au. E fazer essa primeira sílaba para dar uma ajuda, sim, isso é ok. Se ela não vem... Agora você vai pegar umas meninas que elas já vão saber tudo de cor. Na primeira vez que você fizer, né, a gente fala que as meninas adoram livrinho. As meninas falam mais rápido, desculpa interromper, mas... Mais rápido, pode, né, assim, presença viva, falam mais.
E os meninos Falam são mais muito cedo. motores. Aham, Né? aham. Então, assim, tem uma coisa dessa parte motora que a gente fala, os meninos, com raras exceções, né? Hoje, com várias, aí sobe na árvore, sai correndo, pega as coisas. E as meninas vão pintar os caderninhos, vão desenhar, né? Assim, vão contar histórias, né? Irmã mais velha de irmão pequeno, né? A mãe fala, vai lá, conta uma história pro seu irmãozinho, né? Vai lá brincar com ele. E eu acho que tem toda essa história do espírito materno também, Sim. né? Que eu acho que é inerente a nós. E nesse papel dos pais, quando Verônica tem 2 filhas, né? Sim. Então vamos supor, a galera de casa também que tem mais de um filho. Que conselho você pode dar para que, primeiro, o mais velho não vire obrigatoriamente a pai ou mãe do pequeno, porque Sim. isso a gente vê demais também, Sim. a responsabilidade terceirizada, Sim. e não tirar o brilho da criança de aprender a falar, Sim. porque sim. ficam sem paciência e o bebezinho, tadinho, tá... Não consegue falar não. nada. Eu acho que os acordos, né? Ah. Então, eu acho que em qualquer situação, tudo que é acordado e explicado, né? O meu filho tem 4 anos de diferença da minha filha pequena. E ela nasceu de 8 meses, pequenininha, não sei o quê. Aí eu lembro que, assim, na maternidade, falei, Matheus, pega a sua mãozinha. Olha o tamanho da mão da Bia. É muito pequena. Né? Porque, assim, era um menino, né? Esse motor. Eu falei, gente, vai pegar a menina, tirar do carrinho, vai fazer, sei lá, vai ser um negócio. Então, eu já tenho de explicar que ele é muito maior que ela, né? Assim, é muito pequenininha, tudo isso. Então, se a gente consegue, né? Assim, dentro da casa, olha... você contou a historinha? Agora vamos pedir para o irmãozinho contar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não é só dentro de casa. A gente precisa tomar cuidado. Adoro as escolas todas. Com o que é oferecido também, com essa história da roda de conversa. Tem a hora da leitura, né? Então, isso precisa existir de fato. Né? Porque tem vezes que aí a professora põe as crianças, lê a história, e aí tem aquela menina que fala tudo, quer falar mais rapidinho, né? Ai, quem era que foi lá andar na casinha de doces? O João e Maria. Ai, quem apareceu? A bruxa. E os outros? Todo mundo sem falar. Então, só que ela responde, o desenvolvimento oral dela tá incrível, entendeu? Vai ser jornalista que nem vocês. Mas os outros não têm chance. Os outros não têm. Aí não falaram, aí já tá olhando a pomba que passou, entendeu? A hora do lanche, outra coisa que acontece. Então, assim, essa observação do que acontece, não. Aí eu acho que, assim, eu quero um dia e assistir. Então, aí como eu tenho essa possibilidade de entrar na escola para observar os pacientes, então, a hora que você vai e observa, você fala assim, gente, que hora da leitura que é essa? Se só uma que fala, né? E aí, se a professora nos chama, e é legal, né? Assim, quando você pediu para listar, tem vezes que a professora fala, o que eu posso estar fazendo na sala de aula, não sei o quê. Aí ela fala assim, sei lá, peguem um lápis azul, pegue um lápis verde, põe embaixo da carteira. As crianças, quanto mais quietas ficarem, né? Mais quietas ficarem, melhor porque não tem. E aí essa linguagem também, né? Ela vai sendo interrompida, né? Então, quando é pequenininho, que aí vai trabalhar mais com a leitura, você quer o lápis azul ou você quer o lápis verde? Eu quero, esse é o azul. Você vai querer agora o lápis vermelho ou você vai pegar a borracha? Porque se essa estimulação, tem crianças hoje, né, pelo nosso ritmo de trabalho, que vão para a creche com 6 meses. E esse incentivo de leitura, de fala, de tudo vai acontecer mais dentro do local que ela fica do que dentro da casa da gente. Porque tem vezes que ela chega às 6 horas da tarde para jantar, tomar banho e dormir. Sim. Né? E aí, qual que é esse tempo? Então, observar esses locais que essas crianças vão ficar. E as pessoas acham que, assim, né? A fala vai existir de qualquer forma. Aí eu falo, você contrata uma babá ou você deixa com a avó, você vai falar assim, ele dormiu? Ele comeu? Olha, você não trocou a fralda direito, ele está assado. Você não fala se você conversou com ele. Sim. Até a questão do lazer, você fala, olha, né, quem mora em prédio, desce lá para brincar, leva para dar uma volta no quarteirão. Então, a gente tem pessoas que vão tomar conta, né, assim, vamos supor, uma avó que tem de cozinhar, limpar a casa, não vai ter tempo hábil para sentar e conversar com essa criança, né? A pessoa que está trabalhando, tem vezes que, né, assim, eu estava orientando, que ela fica, escuta a música, e a menina é muito bem cuidada. Só que ela tira a menina do berço, põe sentadinha no sofá, dá comida, a menina não tem nenhum problema de saúde, bota na pílula escolar e vai embora. Né? Eu falei, e o que você fala com ela? Né? Que hora que tem essa troca de informação? Ou pense que ela precisa aprender. Para aprender, precisa ensinar. Então, essas famílias têm de olhar e falar assim... Aí a minha irmã, né, ela é publicitária, tudo isso.
Aí ela não teve filhos, e aí uma época ela falou assim, porque vai ficar mudo, ele vai ser mudo, né? Porque minha mãe já tinha falecido, e aí ela fala assim, né, as pessoas que trabalham comigo falam muito pouco. E quem é que vai falar? Porque eu fico o dia inteiro trabalhando, né? Da gente conversar, que se isso só existe nessa relação, você tem de ter pessoas que vão dar esse retorno. Então, puxando esse gancho, filhos de pais faladores também são faladores? Aí, se conseguir disputar o tempo. Se conseguir disputar o tempo, né? Você fala assim, posso falar? Ó, é uma coisa muito legal que você está falando. Eu casei antes da minha irmã, e aí a minha irmã depois me contou, né? Voltando à história dela. Meu pai chegou e falou assim, Adriana, fala alguma coisa. Nós estamos jantando. Eu falei, quem falava era a Luciana. Eu nunca nem falei. E agora você vem cobrar de mim, tá né? muito silêncio. Ela, né, assim, ela era mais quieta. Então, tem vezes que a gente... E aí a gente volta na história dos acordos, né? Então, vamos tentar negociar, né? Assim, aí, enquanto pai e mãe, olha, tá, como foi na escola hoje? Né? Assim, o que foi que aconteceu? Não com o intuito de investigação, porque as crianças também conseguem perceber, né? O que aconteceu? Então, assim, olha, hoje a mamãe foi trabalhar, gravar um podcast, que foi legal. E na escola? Aconteceu uma coisa diferente? Porque, assim, o que é de real? Porque quando a criança também percebe que você tá querendo perguntar para investigar, é outra situação. Ela se fecha. Né, assim, porque para filho o que é? Tudo que ela tá me perguntando, uma hora ela pode usar contra mim. Então, eu tenho de começar a tomar cuidado com essas respostas que eu dou. Agora, se você cresceu, né, num ambiente que a conversa era alguma coisa muito importante, que era troca, sim, né, do que aconteceu com todo mundo, que isso faz parte, tem como dar errado. Só que hoje a gente tem a questão do tempo, a questão das telas, né, assim, a questão do WhatsApp, né, assim, de outras formas de comunicação. Meus pacientes, imagina, os meus filhos falam assim, ligação é prova de amor, oral, te ligar, porque ninguém liga mais. E a gente vai perdendo numa parte deste cuidado, porque quando você ligava para sua amiga e você percebia que era uma voz estranha, você fala assim, aconteceu alguma coisa? Você tá estranha, você chorou? Hoje, a outra pode estar morrendo, que ela vai te responder no WhatsApp, que se você não vai saber como que ela está. Nossa, que louco isso, Lu. Você não percebe. Então, você vai perdendo esse contato, né? Quando você colocou no início, eu faço parte de alguns projetos, né? Assim, em comunidades. E outro dia eu estava trazendo as meninas, todo mundo muito mais novo do que eu, né? Todo mundo ainda na faculdade. E aí elas, nós vamos pedir uma pizza, né? Não sei o quê. Aí uma delas virou e falou assim, mas para pedir 3 sabores, precisa ligar. E eu tava dirigindo, eu falei, tá, e aí liga. De jeito nenhum, então a gente vai pedir 2. Eu falei assim, como assim vai pedir 2 sabores? Porque precisa ligar? A pessoa não tá nem te vendo, não sabe o que é. Porque você vai perdendo a utilidade disso. De tanto que você pede, né, comida só escrevendo, você pede por e-mail. Então, a fala começou a virar alguma coisa meio estranha, né, que não é para todo mundo. É mais fácil eu mandar um e-mail, eu mandar uma mensagem pelo WhatsApp, eu entrar no aplicativo e falar, do que eu ligar. Ai, gente, eu amo ligar. Eu também. Amo ligar. É muito mais rápido, já resolve na hora e Sim. acabou. Agora, eu não sei se vocês com adolescentes, o que é, suas filhas, tudo assim, você pede pra ligar, Meu Deus. entendeu? Então, atende a vovó. Mas Mãe, o que aconteceu? Por que você tá me ligando? Eu tô te ligando pra conversar com você, pra saber se tá tudo bem. manda uma que susto, achei mensagem. que tivesse acontecido alguma coisa. Não, é só uma ligação, tá tudo certo. Então, a gente tá no momento, assim, de desconfigurar. Né? O que era o normal, que era eu ligar, né? Agora, se a gente voltar mais lá atrás, colocar as cadeiras na porta, né? O bate-papo, né? Das nossas avós, das nossas mães sentadas. Não existe, né? Então, assim, você vai perdendo no oral. Agora, enquanto a minha área, quando a gente colocou no começo, eu não sou especialista nisso para saber se isso vai acabar ou não. Mas se você for pensando o tanto que a gente está deixando de falar, a gente tem uma ideia muito ruim do que pode acontecer com a linguagem oral daqui para frente. Deixa eu perguntar de alfabetização antes da gente terminar. A alfabetização, a gente sabe que tem a ver com linguagem, né? Sim. E quando chega nessa hora da alfabetização, o transtorno, às vezes tem transtorno de linguagem, não tem? O que a linguagem e a alfabetização tem a ver? Sabe que eu queria muito vir aqui conversar com vocês? Porque essa semana, assim, a gente tem... Né, assim, trabalho num bairro que eu conheço quase todas as escolas, e alguma coisa assim, em algumas escolas, eu já até dei supervisão para estar conversando. Uma coisa que precisa ficar desmistificada é que não é quem fala errado vai escrever errado. As escolas, né, assim, todas mandam, olha, porque, vamos supor, a criança tem um tabibitate, totatola, tachorro, porque ela tem uma hipotonia de língua, né, então essa língua é mole,
por uma questão de alimentação, por uma questão física, alguma coisa. Então, ela não consegue falar. Quando você pensa em alfabetização, uma palavra que eu acho mais legal, quando você pensa em letramento, né, assim, eu vou aprender a ler, eu vou ver para que isso serve, porque também tem de ter uma função. Estudar não é para passar de ano. Né? Estudar é para eu ter uma forma de apreensão do mundo, de conhecimento, que também me permite, que não é só eu ter de viajar para Paris para saber que tem uma torre lá que foi construída não sei quando. Se eu conseguir ler sobre isso, eu também aprendo. Então, é uma aquisição de conhecimento. Só que, quando você chega na escola, vira alguma coisa que é para passar de ano. Que é até, né, no Brasil é obrigatório até o 3º do médio, que eu consiga chegar lá. Então, você já perde todo o encantamento que podia existir em aprender a ler e escrever, né, assim, que é uma coisa que eu vou utilizar. Eu vou ler livro, eu vou conseguir usar a minha imaginação para fazer um monte de coisa, eu posso escrever carta. Meus pequenininhos, eu falo, vamos escrever lista de mercado para a mamãe. Aí fala, vai escrever no tablet? Não, vai escrever à mão. E aí, foi ficando muito assim, se fala errado, escreve errado. Não, a escrita também é aprendida. Eu preciso aprender. Então, eu vou para a escola para aprender. Senão, a gente não alfabetizava surdo. Pessoas que não falam não conseguiriam escrever, se tudo passasse pela oralidade. Então, assim, eu falo é uma coisa, eu escrevo é outra. A fala pode me ajudar. Então, assim, chegou a menininha no consultório que escreveu, não tem problema de fala nenhum. Ela escreveu menino, M-I-N-I-N-U, porque ela fala menino. Então, ela usa o oral para escrever. Quando ela fala o menino, ela é M-I-N-U. Então, não é que ela tem um atraso, que ela tem um problema de fala. Ela fala. Só que, assim, você tem de mostrar, assim, que a escrita, eu tenho de pegar e ler, que é M-E-N-I-N-O, que não é a mesma coisa que eu falo. Algumas vezes, se eu viro para vocês e falar assim, berinjela é com J ou com G? Você fala, peraí. Se você já viu escrito e guardou na sua memória visual, você vai saber o que é. Se você for usar o oral, o auditivo, você já não sabe se é J ou se é G. Que é o viajar e o viagem. É J, né? O viajar é J, o outro é G. Então, a gente não pode achar porque fala errado, vai escrever errado, ou porque escreve errado, porque falava errado. Aí, as escolas hoje, né, assim, acho que com receio de que isso possa comprometer, acaba mandando. E é outra coisa que no consultório você precisa desmistificar. Sim, pode ter alguns erros se ele usar isso como base, ou não. Doc, a gente tem um quadro aqui que chama Shot do Doc. 3 perguntas rapidinhas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Sim, tudo bem? Vamos lá. Vamos Infância para você é? Hoje, desafio. É um desafio. Um mito sobre desenvolvimento da fala ou da escrita que você gostaria de ver desaparecer. Quem fala errado, escreve errado. Tá? Então, assim, tem um monte de estudo que vai mostrar que isso não acontece. Ou gente que fala perfeitamente e escreve um monte de coisa errada. Tá. Uma dica simples e prática para estimular a linguagem no dia a dia. Conversar, né, assim, com essas crianças. Ter esse tempo de qualidade, né? Que aí todo mundo Sem está telas. falando, está estudando. Sem telas. Eu vou conversar. A gente vai ler um livro junto. Eu vou estar mostrando, né, assim, o que é. Não é assim, vamos... E mesmo, se a gente pensar na tela, vamos assistir um filme, tudo, mas que isso seja conversado. Né? Quando acabou, você gostou, você não gostou, tá vendo? Ou então assim, passou 3, 4 dias. Lembra do filme que a gente assistiu junto, do desenho, né? Do que foi? Você lembra do que era? Para ele ver que aquilo que ele assiste também dá para ser falado. Vamos escrever sobre aquilo. A mamãe começa a escrever e você continua. E aí você faz um texto compartilhado, que também é muito legal. Lu, que conversa linda, cheia de cuidado e de conhecimento. Muito obrigada. Obrigada por dividir tanta experiência com a gente aqui. Obrigada, Doc. Obrigada pela presença. Demais. Gente, para você que ficou com a gente aqui até o final, compartilha esse episódio com aquela família que você sabe que precisa dessa informação. E segue o Doc no Pod lá no Instagram, que a gente continua a nossa conversa, responde dúvidas e recebe suas sugestões de temas e convidados. E se você quiser ver algum especialista por aqui, comenta ou responde a nossa caixinha dos stories, porque a gente está sempre de olho. Né? É isso. Até semana que vem, gente, com muito mais informação, mais acolhimento e mais saúde compartilhada. Se cuida dos seus com muita presença. Tchau, tchau.